Eu sou o Diogo Bis, trabalho como desenvolvedor aqui na Code, atualmente no projeto da Subbase. Eu estou na área de TI há uns 8 anos, e quase uns 8 anos só na CodeEngage, acho que uns 7 anos só na CodeEngage. E basicamente hoje eu estou como full stack na Subbase. Acho que é isso. E hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui, aumentando a produtividade e evoluindo como desenvolvedor. Basicamente, essa apresentação vai ser um ponto de vista bem pessoal meu, são coisas que eu faço ou tento fazer no meu dia a dia, e pontos de vista sobre algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia que eu acho que são interessantes de ser comentadas. Se qualquer um tiver dúvida, qualquer coisa durante a apresentação, pode falar, sinta-se à vontade, não quero fazer um monólogo aqui, mas vamos lá. Tá. Começando sobre produtividade, né? Quando me propuseram esse tema, porque eu venho, ao longo desses projetos que eu passei, sempre foi um ponto positivo que os meus colegas têm falado sobre mim, sobre a velocidade na entrega, né? Então, eu resolvi fazer uma autorreflexão e tentar trazer de mim o que acontece que eu talvez tenha essa qualidade mais evidente. E eu acho que o primeiro ponto aqui se trata de não ter retrabalho. Acho que o primeiro ponto de você ser mais eficaz e ser rápido nas entregas é você evitar retrabalho, né? Isso seria o ápice, tipo, da velocidade. Você entregou algo, e uma feature, uma task, alguma coisa, e aquilo entrou em produção e está lá há meses e nunca deu problema. Então, acho que esse seria o cenário ideal do quesito produtividade. Não necessariamente a velocidade, mas você entregar algo que não volte a acontecer de volta. O que acontece normalmente que gera esses retrabalho? Acho que a principal que a gente sabe, todo mundo aqui, é bugs, né? A gente entregou uma coisa, não testou direito, não escreveu testes direito, e uma que é raro, mas acontece com frequência, que é você não entender totalmente a tarefa. Normalmente a gente recebe o requisito lá, a gente dá uma passada de olho, e às vezes não está familiarizado ou com o projeto, ou com a nova proposta da tarefa, e a gente acaba desenvolvendo alguma coisa que não é necessariamente o que foi requisitado. Seguindo aqui, ainda sobre a questão da tarefa, é interessante que, pelo menos no meu ponto de vista, é algo que não deveria acontecer, mas acontece, sabe? A gente recebeu uma descrição, uma tarefa, e a gente não entendeu direito, e a gente também não vai atrás, talvez, entender direito, a gente acha que entendeu, e a gente acaba dando continuidade, e não era bem isso. Então, o que eu costumo fazer aqui, e eu acho que a galera do time também faz, é sempre chamar a pessoa que escreveu aquilo, que está dando origem àquela feature, aquela tarefa, e trocar informações, sabe? Não entendi isso. Me explique exatamente, palavra por palavra, o que você escreveu aqui, para que na minha mente esteja exatamente como você está pensando. O Nicolas sabe disso, porque eu chamo ele direto. E o segundo ponto aqui é quando a gente vai tomar decisões importantes que vão afetar o projeto ao longo do tempo, sabe? Vamos usar Ruby, vamos usar PHP, vamos usar JavaScript, vamos usar essa lib ou vamos usar essa outra. Essas decisões sempre são tomadas baseadas naquele momento do projeto. Então, pode ser que futuramente aquilo não faça mais sentido para outras pessoas que vão passar por aquele projeto, mas por isso que se faz importante que a gente documente isso. Talvez naquele contexto daquela maturidade da empresa, do projeto, com aquelas pessoas que estavam trabalhando, aquela foi a melhor decisão no momento. E para deixar isso para gerações posteriores, documentar isso é um negócio bem importante. Seguindo. Tá, quando a gente fala em realmente entregar coisas de forma rápida, não tem como fugir de você ter que ter muita experiência. Você precisa ter escrito várias APIs, vários projetos, várias telas, para que em algum momento você consiga sentar na frente do seu computador, baixar a cabeça e algumas horas depois você sai com um negócio gigantesco lá. Isso aí não temos para onde correr, e é um caminho natural.
Mas um negócio que eu acho importante é, se você está dentro de um projeto, você está trabalhando ali por meses, talvez vai trabalhar por anos, você entenda tudo o que está acontecendo lá, porque basicamente todo dia você chega, você abre o seu computador e você está mexendo naquele contexto, naquele projeto. Então, é algo que eu tento fazer, é, tipo, entender tudo que tem lá, cada pasta, cada coisa, cada biblioteca externa, cada feature, você tentar, sabe, teoricamente, tipo, fechar o olho e você saber onde é que tá as coisas, assim, saber o que cada uma das coisas faz. Outra coisa importante também é quando você inicia alguma tarefa de algum módulo, alguma coisa que você não tem domínio ainda, você ainda vai aprender enquanto está desenvolvendo, é você não querer fazer aquilo de forma rápida, como o próprio nome da apresentação diz, mas não precisa ser necessariamente rápido. Você invista um tempo maior naquele momento, para que no futuro, quando você precisar fazer alguma coisa relacionada a isso, ou simplesmente pela experiência, você já vai ter aquele conhecimento em você, e daí isso sim vai fazer com que as suas próximas tarefas tenham uma velocidade maior para ser finalizadas. Tá, esse aqui é um negócio que eu acho bem importante, que eu vou colocar um slide só para isso, que é a gente tem que realmente entender qual que é a demanda que está chegando para a gente, porque normalmente a gente recebe alguma coisa que alguém escreveu, que alguém repassou para essa pessoa, que alguém analisou esse requisito, que veio de alguém, uma mensagem que veio do cliente. Então, e daí a gente normalmente se atenta só daquele momento que chegou para a gente e dali para frente. Então, a gente realmente tem que entender o que aquela coisa que está sendo proposta vai resolver. Precisamos implementar um módulo novo para o cliente. E essa aqui é a ideia que a gente está propondo. Mas você tem que entender o que essa ideia ela vai solucionar por debaixo dos panos. Entendeu? A raiz do problema. Porque quando você entende qual que é a raiz, a causa, a principal, o ponto-chave desse requisito, você consegue fazer uma análise mais em terceira pessoa daquilo, sabe? Por exemplo, nós como desenvolvedores, normalmente a gente tem um vasto conhecimento do projeto, de tudo como está estruturado e como as coisas se comunicam. E no meio dessa teia de sair um requisito do cliente até chegar na pessoa que está redigindo a task, pode ter tido falha na comunicação, um requisito pode ter se perdido, alguma coisa pode ter sido entendida errada, a própria pessoa que escreveu, talvez ela não está bem ciente de todo o contexto. Então, você entendendo o porquê, você vai conseguir analisar se aquilo que está sendo proposto faz sentido, se talvez tenha uma solução diferente, melhor, mais rápida, mais simples, mais bonita, ou se é aquilo mesmo. Mas daí, fazendo isso, a gente deixa de ser aquele robô que só lê um requisito e desenvolve aquilo. A gente começa a ser realmente um programador que está entregando, está tendo valor dentro do projeto. Não é só aquele cara que pode ser trocado por outro dev, e outro dev vai chegar e vai ler o requisito e vai fazer aquilo. Você consegue ter uma visão muito mais ampliada de todo o projeto, do projeto como um todo. Esse aqui também é outro ponto bem pessoal meu, e eu coloquei aqui. Quando a gente é júnior, a gente pega uma tarefa e a gente quer terminar ela o mais rápido possível. Para daí pegar outra tarefa e terminar, para pegar outra tarefa e terminar, para que os nossos colegas, os nossos managers, eles vejam que a gente está sendo produtivo naquele trabalho. Quando um pleno recebe uma tarefa, um requisito, ele já consegue ter uma visão um pouco mais ampliada disso. Ele talvez conheça várias maneiras de implementar aquilo, conheça diversas tecnologias e tudo mais, e ele vai ponderar qual que é a melhor para aquele cenário. E quando a gente se torna sênior, a gente começa a ter uma visão muito mais ampliada de tudo. Sempre tem aquele ditado que papagaio aprende a virar depende, aprende a falar depende e vira sênior. Então, porque quando a gente chega mais próximo desse nível, a gente não olha só a coisa, o ponto individual. A gente olha esse ponto individual e como ele trabalha e como ele vai funcionar com todo o resto da aplicação. Não acho que isso é um problema, isso que a gente tem hoje, eu acho que é o fluxo natural, né?
todo mundo mais ou menos percorre esse caminho, mas sabendo que isso é uma das qualidades que talvez podem te dar a oportunidade de avançar na tua carreira, o quanto antes você começar talvez, a tomar essas atitudes, você vai estar um passo mais perto de ter essa evolução. Uma sugestão minha que eu coloquei aqui é procurar um mentor. E o que eu digo como mentor? Não necessariamente aquela pessoa que tu vai carregar para o resto da vida como sendo teu mentor, mas algo mais prático que a gente tem hoje. Tipo, um mentor no projeto que você está atualmente. Aquela pessoa que você tem uma certa admiração, que você gosta de como ela pensa, como ela trabalha, e que você normalmente, quando tem um problema, você pensa assim, essa pessoa vai talvez conseguir me ajudar. Então, essa pessoa vai ser a que mais vai poder te ajudar ao longo do projeto que você está, porque ele vai estar resolvendo problemas que você tem reais no teu dia a dia. Então, qualquer dúvida que tu tenha de, não sei fazer isso, ou tô com uma dúvida, ou simplesmente para debater alguma coisa, essa pessoa vai te aproximar mais do conhecimento técnico para o mundo real. Alguma dúvida? Por enquanto está sendo só um monólogo. Eric, você pode falar. Quanto tempo demora essa etapa de júnior para hoje sênior? Cara, eu acho que essas nomenclaturas de júnior, pleno e sênior, elas são só nomenclaturas, né? Cada empresa tem a sua forma de estabelecer isso. Tu pode ser júnior numa empresa e a outra você vai entrar como pleno. Então, mas em via de regra, é mais ou menos uns 2 anos, 3, na minha visão. Mas tudo bem, temos casos excepcionais onde pessoas são excelentes e vão conseguir evoluir muito mais rápido, mas eu acredito que uma média de uns 2 anos, 3 para cada step desse. Tá, falando em produtividade, não tem como correr de coisas que deixam o teu dia a dia mais rápido, né? Pequenas coisas, por exemplo, na Subbase a gente tem acesso ao Copilot que a própria Subbase paga. E é uma mão na roda, sabe? Tu ter aquilo e simplesmente conseguir completar os teus códigos lá com Control, com Tab. Então, quando se fala em produtividade, é bacana que você tenha isso, tenha ideias que você consiga colocar um debugger, fazer todas essas coisas que vão realmente dar aquela produtividade que, às vezes, em vez de ficar colocando um console log, que pode não ser tão não fácil se você não entende totalmente do que acontece por debaixo dos panos. Mas acho que para além para mais de importante usar isso, é também você conseguir se virar sem isso, sabe? Que você não pode depender totalmente dessas ferramentas, elas estão lá para te ajudar, mas é bom que você conheça as coisas, como elas funcionam por detrás das cenas, para que, caso você não tenha essas ferramentas, você consiga ainda ser tão produtivo quanto. Não desfoque o seu projeto. Isso é algo que eu vejo já vi com uma certa frequência, e é algo que eu gosto de enfatizar, que é, por exemplo, tu está trabalhando num projeto PHP, e tu, teoricamente, não é um bom programador PHP ainda, mas você é aquele José Hype, que saiu um framework novo, tu está indo estudar, fazer uma POC e tentando entender, mas, enquanto isso, aonde você é necessário, o teu conhecimento é necessário, que é no projeto que tu está atuando, tu ainda não é bom. Aí vai acabar que, depois disso, você vai ser mediano em todos eles e não bom em nenhum. Então, não estou dizendo para não explorar novas tecnologias, mas só focar realmente nelas quando você tiver um conhecimento suficiente para aquele contexto que você está trabalhando. E quando se fala nisso, não tem como correr de testes, então você precisa escrever testes e saber como escrever testes, porque às vezes a gente só escreve testes porque o projeto precisa de testes, diz lá que precisa ter testes, e você não sabe necessariamente escrever. Você, beleza, vou lá, escrevo o meu teste unitário, mas aquele teste não está tendo um impacto muito bom. Você testou coisas que talvez não sejam necessariamente relevantes. Tá lá teu teste, todo mundo viu que você escreveu o teste, mas aquele teste meio que não está validando as coisas que deveriam realmente ser validadas. Então,
Você tem que entender um pouco sobre teste naquele projeto que você está. Soft skills e produtividade. A habilidade de comunicação é tão importante quanto conhecimento. É mais ou menos isso. Eu acho que não é exatamente na mesma proporção. Conhecimento técnico, eu acho que, na minha opinião, que ainda é mais importante. Mas você precisa ter essa habilidade de comunicação, que às vezes a gente pensa que é um negócio muito estranho, é que nem ter que aprender uma tecnologia nova, mas não, é basicamente você se comunicar com o teu time. Não tem nada de segredo nisso. Se você tem dúvidas, se você tem perguntas, se você precisa às vezes, gerenciar a expectativa, assim como às vezes a Subbase precisa gerenciar a expectativa do cliente, de como é que está o projeto, a gente, como desenvolvedor, precisa gerenciar a expectativa dos nossos colegas de equipe. Então, se eu estou trabalhando em alguma coisa, aquilo está demorando, estou com dificuldade, está sendo fácil, que eu consiga trazer essa visibilidade para todo mundo que está em volta, para que eu não seja aquele cara que simplesmente se tranca lá e aparece dali 2 semanas com a feature pronta, sabe? Não que seja necessariamente ruim isso, mas quanto mais visibilidade você dá, mais o teu time enxerga que você está fazendo coisas, sabe? Saiba quando pedir ajuda e delegar. Isso normalmente é um certo tabu quando a gente está iniciando na carreira, porque a gente não sabe quando que a gente deve pedir ajuda ou quando que a gente deve se virar sozinho, né? Não existe uma régua que a gente coloca ali e diz, daqui para trás você pede ajuda e daqui para frente você se vira. Mas, normalmente, o que a gente tem que ter em mente é tentar se virar na medida do possível com o que a gente pode, sabe? Tudo bem que, às vezes, o cenário pede que aquilo seja feito de forma mais rápida e você vai precisar pedir uma ajuda, mas, em via de regra, você normalmente tenta resolver aquilo sozinho, sabe? Você lê a documentação, você vai para o Google, você debuga o código, e se nada disso funcionar, talvez você pede ajuda. E quando a delegar, por exemplo, às vezes você pegou alguém reportou um bug e aquilo caiu para você. Isso acontece com uma certa frequência na Subbase. Caiu um bug e aquela pessoa no dia tá responsável por lidar com esses bugs que estão entrando. Mas o bug pode acontecer em qualquer lugar do sistema. E normalmente não tem uma pessoa que conheça todo o sistema de fora a fora. Então, você não tem problema algum você chegar na pessoa que tem o domínio daquele ponto do sistema e pedir ajuda, ou fazer, cara, faz aí que eu tô cheio de tarefa, ou simplesmente me ensina aí, me mostra como é que isso funciona, para que isso seja entregado mais rápido, né? Isso também faz parte da produtividade, né? Tipo, você não precisa ficar preso naquilo, não vou sendo teimoso, talvez vou resolver sozinho, e simplesmente talvez uma pessoa do teu lado sabe como resolver aquilo em 2 minutos. Alguma pergunta? Nada? Muito bem. Então, basicamente, aqui, fazendo um overview, quando a gente fala de produtividade, ela não é necessariamente você fazer a coisa rápido, é você fazer e não precisar refazer. Você garantir que o que você está entregando, você entendeu ela de ponta a ponta, você está entregando com testes, com a garantia de que aquilo que você está entregando é o que foi pedido, e sendo assim, você não vai precisar voltar nessa tese de volta, e acaba que esse é o cenário ideal. A produtividade é você não ter que refazer aquilo. Você entregou e está funcionando, e esse é o mundo ideal. Entender completamente a tarefa. Então, esse eu acho que é um dos pontos, acho que todos são importantes, mas esse aqui talvez seja um dos mais importantes. Tipo, não comece a tarefa se tu está com alguma dúvida, se tu não entendeu direito, se tu acha que talvez tu tenha uma ideia melhor que aquilo, ou que aquilo não faz sentido. E usar ferramentas, como a gente comentou antes sobre o Copilot e Lint, debuggers, mas não necessariamente você ficar escravo delas para que quando você não tiver acesso a elas, você não consiga simplesmente não fazer nada. Basicamente, isso é um ponto de vista bem pessoal meu, como eu comentei, são coisas que eu tento praticar no meu dia a dia, e são alguns outros pontos de vista que eu vejo
que talvez seria interessante as pessoas terem, mas isso tem funcionado para mim aí nesses últimos anos e tem trazido bons frutos para mim, e basicamente é isso.